diz aqui. Pode deixar, filha. Escreve o anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, pois puseste à prova os que se diziam apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então você vê que coisa bacana, né? Que Deus fala. Ele diz, ele vem elogiando aquela pessoa que faz a vontade dele. Essa pessoa tanto pode ser eu, você, porque essas cartas do Apocalipse, ela encaixa na vida de cada um de nós cristãos. Quando não é uma, é outra. São 7 cartas que uma se encaixa na nossa vida. E ele diz aqui que ele está feliz, dizendo: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, pois puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são, e foram achados mentirosos. E que nós sofremos e temos paciência e temos trabalhado pelo nome de Jesus, e não temos cansado. Olha só que bacana que ele fala. É todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, faz a palavra de Deus, pratica ela. Tudo o que nós fazemos, queridos, tudo que você faz, ainda que o seu pastor não veja, ainda que ninguém nem fique sabendo o que você fez, Deus, ele sabe, porque ele está com você. Ele está com você porque ele precisa, interessante, né? Ele precisa de você para ele se manifestar nesse mundo. A obra de Deus, ela não pode ser feita se não for através do homem. A obra de Deus, ela só é feita através de nós. Quando você está falando de Jesus para uma pessoa, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você está ajudando alguém, você está fazendo a vontade de Deus. Até quando você está dando um prato de comida para uma pessoa, você está fazendo a vontade de Deus. E uma coisa que ele diz aqui, que se encaixa conosco, é que a gente sofre e a gente tem paciência, a gente continua trabalhando pelo nome dele. E ele disse: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Isso é maravilhoso, você saber que tudo aquilo que você faz, Deus, ele tem o conhecimento. Ele tem conhecimento de tudo aquilo que você tem feito pelo nome dele, pela palavra dele, porque você crê nele, porque você confia na palavra dele. Isso é maravilhoso. É isso que todos nós esperamos. E quando você recebe elogio de um homem, reconhecimento de um homem, você já fica feliz. Imagina recebendo o reconhecimento do próprio Deus.
Você sabe que Deus, quando Ele tem que falar algo para a pessoa, Ele fala, independente de como a pessoa vai se sentir, se ela vai se sentir mal ou se sentir bem, para Deus não importa muito isso não. Ele tem que falar a verdade. Aí no versículo 4, olha só que interessante que ele diz. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. As primeiras obras. Quando não, se você não se atinar para isso, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E ele diz, tens, porém, isso que odeia as obras dos nicolaítas. Eu também odeio. Então, queridos, quando Deus fala isso aqui para nós, Ele está nos chamando a atenção de várias maneiras. Ele diz de que o trabalho que nós fazemos é maravilhoso. Ele reconhece que é maravilhoso. Ele reconhece que é necessário. Mas ele diz que de nada adianta nós estamos fazendo todo esse trabalho se nós perdemos as primeiras obras. Esquecemos das primeiras obras. Qual era a nossa primeiras obras? Pode ser a sua frequência na igreja. As suas primeiras obras pode ser que você orava mais. Hoje você não tem tantos problemas, não tem necessidade de orar. Porque só ora quem tem problema para orar. Senão você vai orar para quê? Se você não está passando nenhuma situação. Se você está bem com Deus. Se você está bem consigo mesmo. Aí deixou de orar. Deixou de jejuar. De repente você fazia visitas. Até procurava para o pastor. Pastor, o senhor não tem visita aí para fazer, não, pastor. Lembra disso? Vigília, então, não podia haver falado de uma vigília que você estava dentro. Talvez hoje, para ir numa vigília, você só vai obrigado. Só vai obrigado. Eu não sei, querido, mas você sabe. Se você tem abandonado essas primeiras obras. Eu não sei nem da Wilma. Eu sei de mim. Porque a salvação, ela é individual. E quando ele diz aqui, lembra-te, pois, onde caíste, e arrependa-te, pratica as primeiras obras, senão virei contra ti e moverei o teu castiçal, se você não voltar às primeiras obras. Porque se a gente que faz muita coisa, muitas vezes a gente esquece do mais importante. O trabalho, a dedicação à obra, a gente esquece da salvação da nossa alma. E de nada adianta, filhos. Eu já vi tantos bispos, pastores, obreiros, que um dia estiveram tão bem, era tão dedicado, eram tão dedicados à obra, de repente, sem explicação,
a pessoa se esfria e vai-se embora. E se perguntar, fulano, por que você não está vindo mais? Não sei. Ela nem sabe por que ela deixou de ir. Está aqui a explicação. Ela esfriou, ela deixou as primeiras obras e está fazendo agora outras obras para Deus. Talvez é um obreiro dedicado, uma obreira dedicada. É uma pessoa que está sempre pronta para servir, mas não está pronta para se servir. Servir a Deus como ela servia. Porque o que nós temos que ver, queridos? Preste atenção aqui. O que agradou a Deus em nós não é o que nós fazemos hoje. É o que nós fizemos quando chegamos. Foi isso que chamou a atenção dele para nós. E quis ele termos com ele na igreja. Aquelas primeiras coisas que nós fazíamos foi o que agradou ele. Foi o que chamou a atenção dele para nós. Foram aquelas primeiras obras que de repente nós estamos desprezando porque fazemos outras que nós achamos que é mais importante. Achamos que é mais importante. E de repente para Deus não é. É importante? É. É necessário? É. Mas não podemos esquecer também o que nos fez e nos manteve aqui. A sinceridade, o temor. Sabe aqueles comentários que se faz do outro obreiro, que se faz do membro da igreja, ou que o membro do grupo faz do obreiro, do grupo, do pastor? Porque nada está em oculto aos olhos de Deus. E hoje, queridos, nós temos mais pessoas fora da igreja, que já foi da Igreja Universal, do que frequentando a Igreja Universal. Muitas vezes você ouve pessoas falar, não, a igreja está vazia porque tem muitas igrejas. Tá, tem muitas igrejas, mas aumentou também as pessoas. Há 10 anos atrás, tinha um número de pessoas no mundo, no Brasil. Hoje tem outro número, bem maior. Então era para as igrejas continuar cheias. E por que não estão? Por causa disso aqui, ó. A pessoa vem, pratica uma obra, um temor, uma obediência, de repente ela vai se esfriando. Não é bem assim não. Não é bem assim não. E é bem assim que Deus quer. Ele quer que você continue fazendo aquelas obras que te manteve na igreja. Eu não sei se você lembra, ô obreiro, quando nós chegávamos na igreja, no domingo de manhã, dia de Santa Ceia, era um cheiro maravilhoso. Você lembra daquele cheiro? Lembra? Aquele cheiro de suco de uva. Do pão, aquele pão tinha um cheiro maravilhoso. E o dia de consagração, o dia de consagração de obreiro, meu Deus, dia de consagração de dizimista, que cheiro maravilhoso de azeite. Ah, mas é que os azeites hoje já não são iguais, não. É que você está perdendo a essência, o azeite é o mesmo. A uva é a mesma, a azeitona é a mesma. Você já não consegue mais sentir e perceber isso. Você chegava para trabalhar na reunião, você não entrava no salão antes de fazer uma oração. Você lembra disso? Hoje, você mal ora em casa. É um trabalho. Fazer a obra hoje é um trabalho. Ainda mais que agora tem aquele crachá, né? Você tem que ir lá pendurar o crachá. É como se estivesse batendo o ponto.
batendo ponto. Aí não, o pastor já me viu aqui. Mas e Deus? E Jesus? Você não está fazendo nada para o pastor, não. O pastor não pode te dar nada. Absolutamente nada. Nada, nada. Presta atenção no que eu estou te dizendo. O pastor não tem nada para te dar. Não se preocupe com ele. É com ele que você tem que se preocupar. Porque ele está com você. Dentro da igreja, na rua, na sua casa, no seu trabalho, na sua roda de amigos. E é ele que vai te salvar. É ele que vai cuidar de você. É dele que você deve ter o temor. E procurar, queridos, voltar. Não adianta você fazer muita coisa. Não adianta. O Bispo Macedo falava para nós, e eu me lembro desse pastor, ele enchia uma igreja em 15 dias. Podia ser a igreja que fosse. 15 dias tinha gente nos corredores da igreja, em pé. Eu vi, ninguém contou para mim não, eu vi com esses olhos aqui, ó. E conheci ele muito bem. Só que ele saiu. Foi embora. Do que adiantou? Aquele trabalho maravilhoso, que com certeza, fisicamente, agradava a Deus, mas de repente, ele estava perdendo a essência de salvar as pessoas e ele se manter salvo. É isso, queridos, que você tem que ver. De repente você faz muito e o seu muito se torna em nada. E tem outros que não faz tanta coisa, mas por fazer, por manter aquele primeiras obras, primeiro amor, aquele temor, essa pessoa se mantém firme. Muitas vezes o pastor nem conhece ela. O pastor nunca conversou com ela. Mas ela conversa com Deus e Deus conhece ela. Você tem que ser amigo de Jesus e não do pastor. O pastor mais precisa de você, preste atenção no que eu vou te falar, do que você dele. O pastor mais precisa de você do que você dele. O que você recebe do pastor? Só isso aqui. O resto você só dá. Sim ou não? Então, meus queridos, faz uma reflexão da sua vida. E veja se não tem coisas que você tem deixado de fazer. Eu estava fazendo uma reflexão hoje e tem coisas que eu deixei de fazer, que eu vou voltar a fazer para agradar a Deus. Eu deixei de fazer, mas eu vou voltar a fazer. E você também pode ver. Eu tenho certeza que tem coisas que você fazia outrora, quando você chegou na igreja, certas atitudes que você tinha, que hoje você não tem mais. E aquelas atitudes que você tinha, aquelas mudanças que você fez, foi que agradou a Deus e que despertou em Deus o interesse por você. E ele começou a te abençoar, deu o Espírito dele, começou a dar, porque você estava dando para ele, ele estava te devolvendo. Agora a sua vida parou. Parou. Por que parou? Porque você parou de plantar. Ah, mas eu faço a obra. E daí? O diabo também está todo dia na igreja. E não deixa de ser diabo.
Talvez você vai todos os dias, mas não agrada a Deus porque você não obedece, parou de fazer o que chamou a atenção de Deus para a sua alma. O que foi? Eu não sei. Mas Deus sabe. E você e eu também sei. O que nós paramos de fazer, que fazíamos, que agradava a Deus. Eu vou voltar a fazer. Porque eu quero permanecer aqui até o fim. Até o fim. Até o fim. Eu tenho um voto com Deus de morrer na Igreja Universal. Ele vai tirar minha vida aqui, ó. Na Igreja Universal. Em nome de Jesus. E quem vai fazer o meu velório não é minha família, não. Não é o Wilma, não. Se ela estiver ainda comigo, viva ainda, né? Se não for primeiro. E se for primeiro que eu? Vai saber. É isso também. Mas o bom se fosse junto, né? É os meus companheiros que vai fazer meu velório. Esse voto eu tenho com Deus. Eu não tenho pretensão de voltar as costas para Jesus jamais. Eu quero morrer, eu quero viver, eu quero estar com Ele sempre. E quero que Ele sempre me chame a atenção quando eu estiver esfriando na fé, negando a fé, me afastando das obras que o agradava. Porque com a idade, a gente vai se acomodando, tá, pessoal? Toma cuidado. Eu não estou falando de obra, não, pessoal. Porque se a gente falasse de obra, hoje o Bispo Macedo, ele não faz tantas reuniões como os pastores mais jovens fazem. Com o povo, com as pessoas. Mas ele tem a comunhão dele com Deus. Ele manteve a comunhão dele com Deus. E nós temos que vigiar, gente. Porque, olha aqui, pastor. Se você amanhã cair na fé, só quem vai perder é você. A igreja vai continuar. Jesus vai continuar sendo Senhor. Se você com Ele, Ele é Senhor. E você é servo de Deus. Você sem Ele vai se tornar servo do diabo. E Ele vai continuar sendo Senhor. Ele não precisa de nós. Ele nos quer. Mas Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dEle. Então, examine a sua vida. Não vale a pena colocar a sua salvação em risco. Se você vê que você está desanimado, está cabisbaixo, está passando por problema, eu também tenho. E vou ter sempre, você vai ter problema sempre. Porque se tiver tudo muito calmo para você, você não está agradando a Deus. Porque se você estiver agradando o mundo não vai te perseguir, o mundo não vai se levantar contra você. Mas se as coisas estão difíceis para você, se para você tudo é mais difícil, então você está agradando a Deus, porque você está arrancando as coisas que você precisa do mundo. O mundo não está te dando, porque o mundo só dá para os filhos dele. E nós não somos desse mundo e nem pertencemos a ele. Nós estamos aqui de viagem. E já já nós vamos embora. A minha casa já está no acabamento. Não sei como é que está a sua. A minha já está no acabamento. Assim que terminar, vou pegar a chave e vou picar a mula. Vocês entenderam, meus queridos? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu queria que... Deixa eu ver aqui. Ô Lígia, faz a oração por nós, hein? Curva a sua cabeça.
Feche os seus olhos, que a Lígia vai orar por nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, nós te agradecemos, Espírito Santo, por esta palavra, meu Deus, por essa palavra tão forte, meu Pai, por essa palavra, meu Deus, que o Senhor nos deu nessa noite para nos alimentar, para nos sustentar, para nos levantar, Senhor Jesus. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada por esta palavra. Espírito Santo, que o Senhor venha fortalecer a cada um de nós. Que o Senhor venha, meu Pai, se agradar, meu Deus, da gente. Se agradar, meu Deus, não apenas das obras, mas que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor, meu Deus, venha achar graça em cada um de nós. Não importa a idade, não importa o que fazemos, não importa, mas que a gente venha achar graça no Senhor e que a misericórdia do Senhor venha nos acompanhar todos os dias da nossa vida, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, sabemos, meu Pai, do teu poder e da tua grandeza. E lhe pedimos, Senhor, que o Senhor se agrade de nós e mostre, meu Deus, para nós onde nós estamos nos afastando do Senhor e das obras, Senhor Jesus. Aquelas obras que quando nós chegamos aqui na igreja, o Senhor se agradou de nós. Quando nós chegamos aqui na igreja, o Senhor nos recebeu e nos abraçou e nos adotou como filho. Nos deu a libertação, nos deu a saúde, nos deu o teu Espírito, assim, rapidamente, meu Pai. Mas os anos foram passando e nós fomos nos distanciando daquelas obras que agradavam o Senhor para fazer outras que muitas vezes até inflam o nosso ego. Mas não agrada ao Senhor como aquelas primeiras obras. Foi o que o Senhor disse à igreja de Éfeso. Conheça as tuas obras, teu trabalho é muito bom, maravilhoso. Mas eu tenho uma coisa contra você. Você se afastou da essência da primeira obra. Então, meu Pai, meu Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a nos manter. É aquilo que o Senhor disse um dia. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A única coisa que tem valor em nós é a nossa alma. Ajuda-nos, a Deus. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Queridos, examina, veja o que te falta. Talvez é oração, você não ora mais. Você só faz um propósito de oração quando o pastor marca. Vamos fazer um propósito de oração para orar assim, assim, aí você ora. Vamos fazer um propósito de jejum, aí você jejua. Vamos fazer um propósito para ler a Bíblia todo dia, você lê a Bíblia todo dia. Não, toma uma atitude em você e Deus, que você vai agradá-lo. E com certeza você vai ter a recompensa, tá bom?